Fala pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa primeira aula de programas e aplicativos, beleza? Então vamos começar? Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma revisão do que a gente tinha visto no início das aulas. Então, vamos começar. Vou falar sobre a questão da. A gente vai falar sobre a revisão. A gente vai falar uma revisão do que a gente viu no início, tá? Pra gente dar uma refrescada na cabeça, tá? É, e a gente vai dar andamento no curso, tá? Então, vamos começar. Pessoal, eu vou falar sobre o que? Vamos iniciar sobre a história da informática. O que é a informática, pessoal? A informática é um ramo do conhecimento dedicado ao tratamento de informação através de computadores. Ele fala assim, é, que a informática ele faz o tratamento de informação. Então, o que seria esse tratamento de informação? Seria eu inserir informações num determinado tipo de dispositivo, ele processar e me responder uma determinada. Ele processa e depois ele responde essas informações para mim. Então, por exemplo, quando eu coloco lá no Google lá, pesquisar sobre computadores, eu insiro lá o que é um computador e automaticamente o Google me responde o que seria o significado da palavra computador. Então a gente pode fazer qualquer pesquisa de computador é, através da internet, através de informações. Aí eu vou falar um pouco o que eu vou falar. Eu vou falar aqui de como que começou a internet. Ó. No início do século XVII, o inglês ele criou o que? A primeira régua de cálculo que se tornou um equipamento indispensável a engenheiros até a popularização de calculadoras eletrônicas. Então, no início do século XVII, veio um inglês e ele criou a primeira o que? Régua de cálculo, que ajudava os engenheiros a, a elaborar os seus projetos. E aí, com isso, em 70, ele fez o que? Ele popularizou o que? As calculadoras eletrônicas. Aí, em meados do século XIX, o matemático George Bowley ele desenvolveu o que? Um sistema algébrico com base em operações lógicas de matemática. Então, com o passar do tempo, o que foi fazendo? Eles foram criando outros mecanismos que ajudavam as pessoas a desenvolver seus trabalhos. Aí, ó, por exemplo, em 1930, o engenheiro ele desenvolveu o que? Um computador de válvulas. Então, olha lá. Aí, o que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, começou o que? O desenvolvimento da ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico digital. Aí, em 70, os circuitos digitais eles tomaram o que? O lugar dos transistores individuais. Então, em 70, eles começaram o que? A utilizar os circuitos integrados. Aí a Intel lançou o primeiro processador que permitiu o desenvolvimento de computadores. Ainda nos anos 70, o que aconteceu? Ele começou a ser formada uma rede mundial de computadores, que futuramente se tornaria o que? A internet. Então, na Segunda Guerra Mundial, com essa questão da Segunda Guerra Mundial, o que eles fizeram? Eles precisavam comunicar-se com umas pessoas com as outras durante a guerra. E aí o que eles faziam? Eles ligavam um computador com o outro. E isso era por meio de quê? De redes de conexão, que era por meio de rádio daquela época. E aí, com essa Segunda Guerra precisava de comunicação, eles começaram a fazer o quê? A ligar um computador com o outro para mandar mensagens de informações sobre a guerra, sobre uma possibilidade de ataque. E aí, essa rede, futuramente, ela seria o quê? A internet. Olha lá. Aí, em 77, o Steve Wozniak e o Steve Jobs
eles fundaram o que? A Apple. No ano anterior, e lançaram a Apple II, o primeiro computador mundial popular. Aí em 81 veio o que? Veio a IBM e lançou o computador pessoal, o PC. E com o sistema operacional que era fornecido pela Microsoft, o DOS. O PC estabeleceu padrões para futuros computadores. Então, o que aconteceu em 77, o Steve Jobs, junto com outro Steve, eles fundaram o que? A Apple. E aí, futuramente, em 81, a IBM lançou o que? Um computador pessoal. E aí, esse computador, ele veio com qual sistema? O DOS, que era fornecido pela Microsoft. Aí, em 84, a Apple veio e lançou o que? A Macintosh, que foi o computador que popularizou o que? A interface gráfica. Aí, essa questão da Apple foi um sucesso de marketing, mas não comercial. Aí, em 85, o Jobs, ele brigou com os executivos da empresa, lá da Apple, e saiu da empresa. Aí, com o passar dos anos, a Apple ela passou o quê? A perder espaço no mercado por causa da Microsoft. Tem um filme que é muito interessante, pessoal, de assistir, que o nome dele é Piratas do Vale do Silício, que é um filme que fala o que? A história dos computadores, de como foi criada a Apple, como que criaram a Microsoft, a questão do Steve Jobs, do Bill Gates. É um filme que é interessante de assistir. Acho que ele é 1h30 mais ou menos, mas vale muito a pena assistir, tá? Que conta essa história, é bem legal. Aí o que acontece? A Microsoft em 85 eles lançaram o que? A primeira versão do Windows, só que não teve sucesso, porque o maior problema na época era a capacidade de processamento dos computadores. Aí em 91 veio o que? Veio uma pessoa chamada Linus e lançou a primeira versão de sistema operacional Linux com o código aberto. Então, a Microsoft, o que acontece? Ele é um sistema que é do código fechado. Mas o que é código fechado? Código fechado é que só eles têm acesso àquele código. Só as pessoas que criaram o software têm o acesso ao código. E aí, com o passar dos anos, uma pessoa viu que era possível criar outros softwares com com a ajuda de todas as pessoas. Então, o que ele fez? Ele criou o Linux, que era um software de código aberto, tá? Então, que hoje, como o software da Microsoft e outros softwares são de códigos fechados, eles vendem esse software, enquanto o Linux ele não é vendido. Ele é de código aberto, então ele começou a passar a ser usado em várias empresas porque o custo era mais barato. Aí, então essa parte que eu falei foi o que? Foi a questão da história da informática. Eu estou falando um pouco mais rápido, por quê? Porque a gente já falou isso no início das aulas. Então eu estou mais ou menos fazendo uma revisão. Então eu vou falar aqui o que é a informática. Pessoal, o que é a informática? A informática, como eu tinha falado, é um termo para designar um grande conjunto de conhecimentos relativo a armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informação digital. A informática é o que? É um conjunto de conhecimentos relativos a isso. É o armazenamento, o processamento, a coleta de informação e a transmissão. Então, a informática basicamente é eu inserir informações num determinado dispositivo, ele vai processar aquelas informações, ele armazena elas e depois ela faz o que? Transmite como fosse informação digital. Então, por exemplo, quando a gente faz um trabalho de escola, por exemplo, a gente faz o que? A gente insere as nossas informações, o que a gente quer fazer, o que a gente quer informar, mostrar. Ele pega, processa, aí ele armazena e depois eu posso fazer o que? Eu posso mandar esse trabalho
para outras pessoas, para o professor. E aí a gente envia como informações digitais, tá? O sentido dessa expressão remete à ideia de processamento de informação, é como eu tinha dito. A informática, ela significa o quê? Processar informações. E aí, com isso, a gente fazendo esses processamentos de informações, a gente consegue fazer a alteração, adicionar, colocar informações, elas são processadas e enviadas para as outras pessoas, tá? Então, basicamente, informática é isso, é processamento de informação. Aí tem o que? Tem a informática básica, que é o conjunto de conhecimentos e habilidades mínimas para que o indivíduo seja parte do processo de inclusão digital. Então, aí fala, entre os conhecimentos da informática básica, podemos destacar os conhecimentos de peças fundamentais do computador, hardware, e o funcionamento de cabos, fios, conexões diversas, navegações e páginas de internet utilizando softwares. Softwares de edição de texto, tabelas, cálculos e edição de vídeo e imagem. Então, a informática básica, o que é? É uma divisão de hardware e software. O que seria o hardware, pessoal? O hardware é a parte física do computador, teclado, mouse, o processador, a placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede. E os softwares são o que? É a parte lógica do computador, que seria o Word, o Excel, o PowerPoint, softwares de edição de vídeo, o AutoCAD. Então, o que acontece? Existe softwares e existe hardware. Esses dois, eles fazem o que? A composição de informática, de computador, tá? Então, vamos lá. Aí aqui mostra a questão de informática, a parte de hardware lá. A parte de peça, o rapaz mexendo com placa-mãe, com processador, olha lá, monitores, tá? Aí, informática na educação. Ele usa as tecnologias para a questão de ensinar. Então, porque antigamente, muita gente, há muito tempo, eles utilizavam o que? A gente não tinha muito acesso à internet. Então, por exemplo, eu queria fazer um trabalho, por exemplo, eu tinha que ir numa biblioteca, fazer uma pesquisa de, por exemplo, de alguma coisa relacionada à ciência, à geografia. Eu não conseguia, eu não tinha essa facilidade da gente simplesmente pegar o Google e colocar lá a fotossíntese. E ele sair todas as respostas explicando. Antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca, procurar a parte na área de ciências e a gente tinha que procurar, por exemplo, um assunto chamado fotossíntese. Então era muito limitado para o aluno ele ter o que? Acesso às informações. Mas hoje a informática ela possibilita o que? Uma ampliação dessa questão de ensinamento do aluno. E aí com isso, por exemplo, antigamente a gente usava caderno, usava lápis. Hoje, em escolas mais evoluídas, eles usam o que? Eles usam tablets para dar aula, para o aluno escrever, entendeu? Antigamente, para você dar uma aula de PowerPoint, existia o que? Existia um equipamento que você colocava uns folhetos de plástico escrito em cima, transparente. E aí o que acontece? Eu colocava esse folheto e ligava uma luz nele, e aí ele fazia o que? Ele refletia essa luz na parede e fazia o que? Mostrava esse papel de plástico. Que hoje é utilizado o que? Por exemplo, o projetor. Hoje a gente liga no computador e ele já projeta do computador para a parede as informações. Então a informática na educação ela é usada para quê? Para facilitar a vida do aluno nessa questão de pesquisas, de execução de trabalhos. Olha lá, facilita na associação, na inclusão digital, tá? Aí, uma das vertentes mais comuns da informática no âmbito educacional é conhecida como TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Ó.
Sua finalidade engloba todos os meios técnicos necessários para o tratamento da informação e estabelecimento de canais de comunicação, incluindo o que? O uso de computadores, o uso de rede, de internet, dispositivos móveis de telecomunicação, a ampla gama de software necessário para esses tais fins. Pessoal, outra coisa também, é, com essa questão da pandemia, vocês estão vendo que que nós ficamos quase 3 meses sem aula em todo o mundo. Mas com a informática, vocês estão vendo que a gente está tendo a possibilidade de quê? De dar aula para os alunos. E a tendência é, eu acho que até meados de 2021, o que vai ser feito? Eles vão utilizar computador, webcam, por exemplo, hoje eu estou tentando comprar um webcam, já tinha tipo quase um mês tentando, eu não achava. E aí eu consegui comprar essa, por quê? Porque está muito escasso a questão de webcam, de informática, os equipamentos de informática, eles aumentaram os preços consideravelmente, porque hoje todo mundo vai usar o que? A internet se utiliza para tudo. O computador vai ser utilizado para basicamente tudo. Hoje, por exemplo, a gente consegue pedir um carro no telefone, a gente consegue pedir um carro para a gente, por exemplo, ir em um determinado lugar. A gente consegue pedir comida na internet. Uma coisa que isso sei lá, 5, 6 anos atrás era uma coisa que era impossível. A gente não pensava em pedir, por exemplo, eu estou a fim de comer um sanduíche e vou pedir um sanduíche pelo computador. E hoje a tendência é principalmente os computadores serem o que? Substituídos pelos celulares, pelos tablets. Por quê? Porque eles são mais compactos. Hoje um telefone celular, por exemplo, a gente consegue fazer várias coisas pelo telefone. Então, porque tem muitos alunos hoje que não têm a possibilidade de acesso no computador e vão utilizar o que? Os celulares para poder assistir, por exemplo, esse curso. Vão ter muitos alunos que vão tentar assistir o curso, esse nosso curso, e vão ter que assistir pelo quê? Pelo telefone. Então, por exemplo, hoje, com essa questão da pandemia, a gente consegue, eles já estão criando vários softwares de reuniões, tá? Tem o Google Meet, tem o Zoom, tá? Que eu até tô vendo pra gente no dia das nossas aulas, eu vou estar online, certo? Nos horários, né? Dos nossos horários da quarta-feira, né? Que é a nossa aula. E eu vou ficar online no Moodle. Mas eu tô com a ideia da gente fazer o quê? Reuniões pelo Meet. Porque hoje o Meet todo mundo tem acesso pelo quê? Pelo celular. Se você conseguir acessar e instalar o aplicativo do Meet no celular, a gente consegue fazer o quê? Reuniões. Eu consigo fazer reunião até com 50, 100 pessoas, até com 50 até 100 pessoas no Meet, que hoje é a tendência no mundo. Hoje várias pessoas estão usando a questão dessas ferramentas de reuniões, porque hoje ninguém está podendo sair por causa da questão do isolamento social. Então a parte da informática na educação, ela é mais usada para quê? Nas escolas, cursos de faculdades. Faculdade, pessoal, faculdade tem cursos, por exemplo, um curso de educação física, por exemplo. Tem pessoas que conseguem fazer o curso de educação física todo pela internet. Então hoje já a tendência é as pessoas não utilizarem mais cursos presenciais por causa da questão do que? Da tecnologia. Ela vai auxiliar nessa parte de cursos, de tudo, beleza? Então vamos lá. Aí, como eu estava te falando, a questão da informática na educação, a gente vai utilizar o que? A nossa plataforma Moodle. Então tá aqui, ó. O Moodle, ela é o que? Por exemplo, é uma ferramenta 100% gratuita, utilizada globalmente por diversas instituições e professores com ferramenta de auxiliar e completar o que? As modalidades presenciais. Essa parte aqui do Moodle, ela era uma ferramenta de quê? De complemento dos cursos presenciais. Só que hoje na Escola Técnica, na ITB, a gente vai usar ela para 100% da aula pela internet. Então, o que vai dar o suporte para a gente? É o Moodle. Então, ela é uma ferramenta de acesso ao nosso curso, nosso curso à distância. Então, apesar de não substituírem a modalidade presencial de ensino, as TICs são uma forma bastante viável de facilitar o acesso à educação formal de comunidades carentes que estejam muito distantes ou isoladas de centros urbanos.
por exemplo, essa informação já é uma informação o quê? Que pra gente hoje ela já é um pouco assim ultrapassada. Por quê? Porque hoje o Moodle a gente vai tentar, com o passar do tempo, até a gente acabar essa pandemia, o Moodle ou outras ferramentas elas vão ser o quê? Uma ferramenta que ela vai fazer os alunos assistirem às aulas 100% não presenciais. Por exemplo, no ensino médio hoje, no ensino fundamental, eles estão usando o quê? O Google Classroom, que é aquela ferramenta do Google de aula. Então, hoje o Moodle, o Google Classroom, eles vão ser o quê? Ferramentas de aulas remotas. Então, todos os cursos remotos, eles podem ser usados essas ferramentas. Hoje na Secretaria de Educação eles vão usar esses dois, que é o Moodle e o Google Classroom. Beleza? Então vamos lá. Aí aqui fala, ó, a microinformática é tudo que trata os dados que estão por trás das ações dos computadores, permitindo que podemos executar funções aparentemente simples, mas que na verdade são bem mais complexas do sistema. A microinformática, ela é o que, pessoal? Ela dá a possibilidade da gente executar pequenas, pequenos processamentos que são aparentemente o quê? São aparentemente simples, só que eles são bem complexos no sistema. Então, por exemplo, hoje o computador, ele utiliza o quê? O processador para fazer o quê? Processar as informações. Então, a microinformática são funções que são aparentemente simples, mas que no caso na verdade, elas são bem mais complexas no sistema. Olha lá, por exemplo, ao fazermos a soma de 2 mais 2, por exemplo, mentalmente é fácil para um ser humano, para uma pessoa, porque a gente só fala 2 mais 2, 4. Isso daí é simples para a gente. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um cálculo que seja bastante complexo, o computador ele utiliza esse processador e faz esse cálculo e te devolve a resposta. Então, por exemplo, quando a gente fala de quando a gente comenta porque o processador ele é lento, ele trabalha em tantos gigahertz, é porque cada tipo de processador de computador ele vai trabalhar numa determinada velocidade. Então, quando a gente fala que o computador tem um processador lento, automaticamente o que acontece? Quando você tem um processamento, um processar lento, automaticamente o seu resultado vai ser lento. Então, se a gente instalar, por exemplo, um sistema num computador Celeron e num computador Core i7, automaticamente o que? O computador Celeron ele vai ter um processador mais lento, enquanto o Core i7 o processamento vai ser muito mais rápido. E aí, com isso, o sistema vai funcionar mais rápido ou mais devagar. As informações são entregues mais rápido ou mais devagar. Certo? Então, vamos lá. As diversas formas de trabalho que o computador apresenta tornam as máquinas mais completas, pois, além de fazer o cálculo, ele pode mostrar respostas de diferentes maneiras, seja como texto, gráfico ou mesmo áudio, tudo após calcular o resultado rapidamente. Então, hoje, quando a gente insere informações no computador, a gente pode ter diferentes tipos de respostas. E aí, o que acontece? Esses diferentes tipos de respostas geralmente a gente escolhe como a gente quer ter essas respostas. E aí a nossa escolha ela é feita o processamento no computador. E aí, como eu tinha falado, fazendo esse processamento você vai ter uma resposta rápida ou uma resposta lenta. Essa questão da gente inserir informações no computador, a gente chama de quê? De comando de instruções. Então, o que é o comando de instruções? É a gente inserir informações no computador esperando um determinado tipo de resposta. Tá? Aí, como eu tinha falado, a gente pode dividir o funcionamento do computador em hardware e software. Hardware é a parte física do computador e software são o que? São os programas do computador. Certo? Então, vamos lá.
Aí aqui eu vou mostrar aquela questão das curiosidades de informática. O buscador Google estima que o volume de dados de internet em dias de hoje é aproximadamente 5 milhões de terabytes. Então, a Google hoje ela estima um volume muito grande de questão de informações, 5 milhões de terabytes. É muita informação de computador rodando na internet, né? Ó, estima-se que aproximadamente 250 bilhões de e-mails são enviados diariamente. E destes 250 bilhões, 80% geralmente é spam. Mas, professor, o que é o spam? Spam, pessoal, são imagens de publicidade em massa. Todo mundo fica recebendo spam, fica recebendo mensagens automaticamente, que são de propagandas, de, de vírus. Então, assim, 250 bilhões de e-mails são enviados diariamente. É muita coisa. E 80% a gente fala que é spam, que são mensagens que são imagens que não são solicitadas, tá? Ó, a primeira webcam do mundo foi utilizada para monitorar uma jarra de café na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Olha que interessante. A primeira webcam foi criada para o quê? Para você monitorar uma jarra de café. Ó, a rede de computadores mundial, a www, né? Essa World Wide Web, ela foi criada em 89 pelo físico Tim Berners-Lee, no CERN, ó, Centro Europeu de Relações Nucleares, dando origem ao quê? Às páginas de internet. Vamos lá. Aí aqui falam, em 2018, 4,5 bilhões de aparelhos celulares do mundo. Ó, existe em 2018 há pelo menos 4,5 bilhões de aparelhos celulares no mundo. Estima-se que até em 2020 chegue a 4,78 bilhões de pessoas. Então, hoje, pessoal, todo mundo hoje tem um computador, ou todo mundo hoje tem um celular. E esse celular é o que? É ligado na internet. Antigamente, era muito difícil você ter um telefone, uma linha telefônica. Geralmente as pessoas trocavam em carro, era vendido caro casa, era vendida essas linhas telefônicas porque era uma coisa que era novidade em tudo. Hoje não, hoje é muito simples. Hoje você vai ali, compra um chip, coloca no celular e você já está falando, já está na internet. Tá? Então é uma coisa que é muito dinâmica. Tá? Então, ó, o mercado de tecnologia da informação arrecadou mundialmente 3,5 trilhões de dólares em 2017. Então, a informática ela gira muito dinheiro na internet. Então, a parte de tecnologia da informação é um setor que é muito rico, que ele faz desenvolve essa parte de recursos, porque é muito investimento em informática, porque hoje a base de tudo é o que é informática. A gente fala que é uma parte a informática, ela significa o que? O meio do trabalho que as pessoas fazem, porque tudo é baseado em informática. Hoje, por exemplo, se você for num hospital, por exemplo, ninguém mais vai trabalhar com prancheta, essas coisas. Todo mundo já tem os pareceres dos prontuários dos pacientes, todos no computador. Então, se a pessoa tem lá 100 pacientes, eles só clicam lá no computador e já tem esses prontuários de todos os pacientes. Olha lá. O primeiro mouse foi inventado em 63 por Douglas Egebaut. Olha lá. O buscador Google estima que cerca de 1 bilhão de pesquisas são feitas diariamente. Hoje todo mundo faz pesquisa no Google, pessoal. Tudo que você pensar no Google, a pessoa já procura. Se você, por exemplo, tiver um problema na sua casa para fazer café, você não sabe fazer café, se você botar no Google lá que você como fazer um café, ele mostra como faz. Entendeu? É engraçado que no Google você consegue achar qualquer coisa. Se você quiser, por exemplo, procurar como fazer uma bomba caseira, você faz. Hoje não, você tem a informação muito perto de você. Hoje ninguém pode ter a desculpa de falar, porque eu não achei, eu não sei. Hoje qualquer pessoa sabe qualquer assunto. Eu vejo muita gente que faz o seguinte, por exemplo, eu vou fazer um exame de sangue e estou sentindo alguma coisa de saúde, né? Estou passando mal, alguma coisa. Aí eu faço um exame de sangue, por exemplo, e aí o que as pessoas fazem? Propriamente a pessoa pega o exame de sangue, abre lá o exame de sangue e vê
que tal coisa tá alta, leucócito tá alto, ureia tá alto, e ele vai o que? Ele vai lá na internet e fala, ureia com taxa tal. Aí ele explica o que pode acontecer com tal coisa. Por exemplo, a pessoa precisa fazer uma hemodiálise. E aí ele quer saber quais são os sintomas que a pessoa sente após essa hemodiálise. Aí ele mostra. Então a internet a gente consegue ter acesso a muita coisa. A gente tem acesso a várias coisas pela internet, tá? Olha lá, outra coisa. Até 94 existiam cerca de 600 sites em toda a internet. Hoje são milhares de sites na internet. Hoje é muito... É como eu falei, a informática ela é muito dinâmica, tá? Ó, na Finlândia, a internet é considerada um direito do cidadão e é, portanto, distribuída gratuitamente. Olha lá, na Finlândia é gratuito. Em Cuba existe informática? Não existe. Na Coreia do Norte existe informática? Não existe. Por quê? Porque o governo ele faz o quê? Ele quer limitar as pessoas a terem acesso à informação. Então, por exemplo, aqui no Brasil é bom por quê? Porque todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem a não censura na internet. Então você pode falar o que você pensa e a gente tem acesso a várias coisas, essas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Então tudo isso a gente consegue. Por exemplo, hoje na internet eu consigo falar com um famoso. Eu não sei se ele vai te responder, né? Mas você consegue hoje, se você abrir o Instagram e lá no Instagram, por exemplo, do Neymar, você consegue mandar uma mensagem para ele diretamente. Então hoje a informação, as pessoas têm mais acesso a muitas coisas, a muitas pessoas, até para o governo. Hoje, por exemplo, na internet você consegue ter acesso ao quê? A sites do governo, você consegue, por exemplo, falar com o Ministério da Saúde se você quiser, você consegue falar, por exemplo, pelo Instagram. Se você entrar lá no Instagram, se o órgão tiver, por exemplo, a página no Instagram do Ministério da Saúde, por exemplo, você pode ir lá e mandar uma mensagem, ir lá e acessar o site, tá? Então vamos lá. Que mais? E é isso. Pessoal, o que aconteceu? Hoje eu dei a nossa primeira aula gravada de programas e aplicativos. Então essa foi a aula 1. Como que vai funcionar, pessoal? Essa aula é gravada, eu vou colocar o link dela lá no Moodle e vocês vão assistir a aula. Assistindo a aula, aí no Moodle, depois eu vou mostrar, a gente vai olhar o que acontece. O Moodle, ele vai ter os acessos lá, que vai ser as unidades 1, 2 e 3. E dentro dessas unidades 1, 2 e 3, eles vão ser o quê? Vão ser divididas para fazer o nosso curso. Então, por exemplo, a unidade 1, ele vai ser equivalente ao quê? Toda a nossa aula do A1. O A2 vai ser a unidade 2 vai ser de toda a nosso curso relacionado à parte do A2. E a unidade 3 vai ser todo o nosso curso da parte do A3. Então, essa aula vai ser disponibilizada lá no Moodle e todas as nossas aulas eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando ela no YouTube. Eu criei um canal chamado o quê? Chamado Descomplica a Informática. E nele, o que eu vou fazer, pessoal? Nesse canal, eu vou disponibilizar as nossas aulas da ETB, todas as aulas, tanto de programas aplicativos, como arquitetura de computadores, que são as aulas que eu estou ministrando lá na ETB. E também, esse canal, eu vou mostrar o que? Eu vou dar dicas de como a gente pode tentar ajudar as pessoas na parte de informática. Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma limpeza no computador, eu vou falar, por exemplo, de software, por exemplo, eu vou dar um exemplo de software que é alternativo do Word. Qual outra coisa? Eu vou mostrar como que faz a instalação de um sistema, de Windows, onde que você baixa a imagem. Outro que é também interessante, eu tô tendo muita gente está pedindo, me perguntando como que eu bloqueio o acesso de internet a filhos. Meu filho eu estou querendo dar um computador para ele, mas eu não consigo bloquear os acessos à internet, busca. Então todos esses vídeos, essas coisas, eu vou postar nesse meu canal. Então eu vou pedir que vocês, quando vocês acessarem a aula,
eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, marquem o sininho lá, compartilhem, tá? E aí a gente vai ministrando o nosso curso. E outra coisa, eu quero que a gente, eu não quero que vocês desistam do curso, beleza? Vamos tentar fazer ao máximo para não desistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar sempre online eu vou ficar online no nosso horário de aula. E também a gente tem o nosso grupo do WhatsApp. Então, se vocês preferirem, professor, eu estou com uma dúvida e tal, tenta mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Ou mesmo no Moodle, beleza? Então é isso. A nossa primeira aula foi essa. Aí, nas próximas aulas, a gente vai vendo essas partes. Como a nossa aula é mais prática, eu vou gravando, eu vou explicando, e aí eu vou mostrando no computador como que funciona a questão dos programas e aplicativos. Beleza? Então é isso, pessoal. Então um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!